Olá, caríssimos, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o início da escravidão na Era Moderna e o tráfico negreiro. Como essa prática vai ressurgir na Era Moderna e vai ser adotada pelas metrópoles, pelas potências coloniais e vai ser implantada nas regiões que elas ocupavam na América e em algumas outras regiões do globo também. Vocês já devem ter ouvido falar, ouvido de alguma forma, muitas vezes, de que na África já havia escravidão, que os portugueses, os espanhóis, os ingleses não foram responsáveis por estabelecer a escravidão. Bom, isso tem um grau de certo, essa fala tem uma porcentagem, mas tem uma grande porcentagem também de equívoco. Afinal de contas, o modelo de escravidão desenvolvido por essas potências coloniais, que fez com que a escravidão virasse um comércio, uma empresa, a tal ponto de você transportar forçadamente grupos de populacionais gigantes para um outro continente, isso só vai ter algo próximo disso nessa era moderna. Isso só vai acontecer nesse momento. E foi uma empresa assim construída por essas potências coloniais. Porém, é claro, na África já havia um modelo de escravidão. A prática da escravidão é algo que remonta à antiguidade. Desde a antiguidade você existia modelos de escravidão. E esses modelos, de certa forma, a África era as sociedades africanas, principalmente no norte da África, eles têm contato com o mundo antigo e com a Europa, nunca deixaram de ter. Tiveram contatos desde do início da antiguidade, na Idade Média. E esse modelo europeu ele vai ser importado por alguns grupos africanos, que é a escravidão de guerra, né, onde você, através de um combate, você derrota um determinado grupo e torna aquele grupo escravo. A escravidão de dívida, onde uma pessoa é endividada com a outra que não tendo que pagar se colocava como escravo daquela pessoa, até poder saldar a dívida por um determinado tempo. A escravidão também por fome, muitas vezes, a pessoa também, ela não tendo o que comer, ela se colocava sobre a tutela de uma outra pessoa, para aquela pessoa pelo menos ceder o alimento, ela ter o que comer. E modelos de escravidão transitórios, onde aquela pessoa poderia sim conseguir a liberdade, por outros fatores, desde ela poder cumprir o tempo determinado para que ela fosse escrava de uma outra pessoa, ou de um outro grupo, até mesmo dentro do próprio grupo, onde ela poderia, às vezes, num ato heróico ou numa ação qualquer, ela poder ser elevada à condição de livre naquele grupo e ganhar a liberdade dela. Muitas vezes a pessoa podia retornar livre para o seu espaço, novamente. Né? A escravidão de dívida, a mesma coisa. A pessoa cumpria determinado período até que a dívida dela fosse saldada com aquela pessoa e ela, a partir dali, estaria livre. Então esse modelo já existia e era realmente utilizado na África, largamente. Né? E era algo que funcionava naquelas sociedades. Isso tudo muda a partir do século XV, com a presença dos primeiros europeus. Né? Os primeiros foram os portugueses, com o périplo africano, onde eles vão ter contato com essas primeiras populações e vão observar esse modelo, essa prática sendo exercida ali. E eles vão passar a comprar esses cativos para trabalhar em terras portuguesas, em locais onde os portugueses tinham ocupado. Inicialmente não tinham braços para poder trabalhar naquele espaço. Como, por exemplo, a Ilha da Madeira, o arquipélago de Cabo Verde. Quando Portugal vai ocupar e vai implantar uma empresa colonial,
ele não tendo braços para trabalhar nessa empresa colonial, nessas plantações, no engenho, ele vai, a metrópole vai propor essa compra de cativos africanos para trabalhar nessas regiões. E a partir daí vai se desenvolver toda a ideia de escravidão moderna que nós temos, todo o processo da empresa escravista que vai se desenvolver ao longo do século XVI, XVII, XVIII, até, por incrível que pareça, o século XIX, né? Que vai ser toda essa tragédia humanitária durante quase 350 anos que a humanidade vai passar nessa parte do globo. Então, esses chefes locais africanos, percebendo esse interesse das metrópoles, passam a revender esses cativos para a metrópole. E a metrópole, os comerciantes também, né, passam a revender eles para onde estivesse precisando de braços. Com isso, a própria ideia de escravidão clássica, da antiguidade clássica, ela se perde, né, e passa a haver, sim, uma empresa escravista. E esses escravos perdem o controle sobre si mesmo, sobre a própria vida de vocês. Eles se tornam coisas, se tornam objetos de mercadoria, né, e se dá todo esse processo de escravidão. Então, sim, existia um modelo escravista na África? Existia em algumas sociedades. Mas não era a empresa escravista que vai ser constituída depois, na era moderna, pelos governos metropolitanos que vão fazer uso dessa mão de obra escrava e vão trasladar essas grandes, enormes populações escravas para a América, de forma geral, mas para outras regiões, utilizando também um dos meios de transporte mais cruéis daquele momento, que era o navio negreiro, né? Que aí depois a gente fala no próximo vídeo. Um abraço, fiquem bem, até mais.